Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Parece que o friozinho chegou aí, né? Eu acho muito bom, gosto, e ainda mais nesse tempo de isolamento que precisamos ficar em casa. Um pouquinho de frio não pode ser tão ruim assim, né? E hoje eu gostaria de começar com você uma nova série, a série Fé Customizada. O que significa isso? Customizar é adaptar, personalizar algo de acordo com o gosto de alguém. Poderíamos pensar naquela pizza de calabresa gostosa que você mandou vir sem cebola, que você pediu para tirar a cebola. Você acabou de customizar. Você deixou a pizza da sua forma, do jeito que você gosta, ou seja, de uma forma simples. Isto é customizar, adaptar, personalizar do gosto de acordo com aquilo que alguém gosta, do que nós gostamos. Leandro Carnal, professor e filósofo, identificou que vivemos hoje diante de uma fé customizada. Isso é, na era da informação, das redes sociais, que você tem aí na palma da sua mão, WhatsApp, Facebook, Instagram, nós vivemos diante de uma fé subjetiva. Ao invés de vivenciarmos uma fé, como disse o apóstolo Paulo, onde o morrer é lucro e o viver é Cristo, ou então, como escreveu o apóstolo João, que ele cresça e que eu diminua, Carnal identifica que não é mais Deus quem cria o homem, nós que criamos Deus à imagem e semelhança de cada um de nós. Diante disso, assim, nosso propósito hoje é perceber de que modo esse tipo de fé pode estar presente no nosso cotidiano e como podemos transformá-lo. Para isso, eu gostaria de ler com você a narrativa que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, do 24 até o 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 24 até o 35, e diz assim: Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Para a gente entender esse contexto aqui, toda a narrativa de João 6 mostra que a multidão seguia Jesus por conta dos sinais milagrosos que eles viram.
Na primeira parte, então, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos e toda aquela multidão se satisfaz, fica satisfeita. Ao anoitecer, os discípulos de Jesus vão a Cafarnaum de barco, mas Jesus não vai com eles. Daí então acontece uma grande tempestade, eles ficam com medo e Jesus caminha sobre as águas ao encontro deles para os acalmar. Bom, no dia seguinte, a multidão volta para onde tinha estado com Jesus, porém nem ele nem os discípulos estavam lá mais. Então eles deduziram, bom, Jesus foi com eles para Cafarnaum, mas como é que ele chegou lá se nós vimos ele saindo, os discípulos saindo, ele não estava junto e só tinha um barco? Bom, essa era a pergunta que eles fizeram e que motivou todo o discurso seguinte. A resposta que Jesus dá a eles é crer. O versículo 29 diz assim: Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Quando lemos esse primeiro diálogo, que vai do versículo 25 até o versículo 29, nós percebemos que existe a promessa que crer em Jesus nos dará a salvação. O discurso de Jesus é pautado na necessidade humana de reconhecer que ele é o enviado de Deus. O Evangelho de João, a todo momento, quer mostrar que Deus nos amou tanto, com tanta intensidade, que sacrificou seu Filho único como perdão dos pecados, para que aquele que crer tenha a vida eterna, lá em João 3,16. A multidão precisava crer. A palavra crer aqui é pistel, e significa que eu coloco a minha vida, a minha confiança em Deus. Eu dependo dele, eu me lanço sobre ele. É o entregar da minha vida a ele. E existe a garantia que todo aquele que crê, isto é, reconhece os seus pecados e se entrega, será salvo. Mas existia na multidão uma incapacidade de crer que envolvia a religiosidade deles. O segundo ponto que nós vemos aqui nesse texto é sobre a religiosidade. Veja que Jesus pede a eles: eu preciso que vocês creiam, que vocês se entreguem. Eles dizem: mas o que nós podemos fazer? Versículo 26 e 28 dizem assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 28. Perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Queria te chamar a atenção para duas palavras nesses versículos. Primeiro, satisfazer. Eles comeram o pão e ficaram satisfeitos. E depois eles dizem: o que precisamos fazer? A pergunta inicial aqui era: mestre, como é que você chegou aqui? Nós vimos que os discípulos saíram no barco e que você não foi com ele. Tinha um barco só. Como é que você conseguiu chegar aqui? A resposta é um olhar direto e profundo no coração de cada um deles. A verdade é que queriam Jesus enquanto ele os satisfizesse. Buscavam as bênçãos dos sinais e não o Jesus que os operava. Eles não estavam dispostos a se entregar. E o motivo é que eles eram deuses de si mesmos. Enquanto a religião se resumia em tarefas, em agradar a Deus com ações,
Eles se sentiam bem porque ainda estavam no controle. Crer nem sempre é fácil, porque precisamos estar dispostos a sair do trono, a sair do controle. Nós vivemos na era da espiritualidade, porque ser espiritual hoje é fazer boas ações. Acredita-se que possa até existir uma força maior, talvez Deus ou uma energia, tanto faz, mas se eu fizer boas ações, o universo precisa me voltar em forma de coisas boas. O ser humano está cada vez mais convencido de que é ele quem dita as regras. Sendo assim, somos totalmente incapazes de nos entregar. Sem crer, sem fé, é impossível agradar a Deus. No final desse primeiro diálogo aqui, 25 até o 35, Jesus se coloca como o pão da vida. O diálogo se estende depois até o final do capítulo 6, te convido a lê-lo. E Jesus então se coloca como o pão da vida. Versículo 35, 33 e 35 dizem assim: Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. O que crê em mim nunca terá sede. O pão era uma figura muito importante, um alimento fundamental nos tempos bíblicos. Ele era tido como o sustento da vida, aquele que tinha necessidade diária dele. Êxodo 16, versículo 3, nos mostra que sem pão a vida corria riscos. Jesus então se coloca aqui como o pão da vida, aquele que é o sustento, aquele que é de necessidade diária. Ele é o pão que desceu do céu. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou da sua glória para ser servo. A encarnação é uma entrega livre de escolhas. Ele desceu para nos dar vida. Ele abdicou da sua glória. Ele abdicou do seu reino, do seu trono, da sua beleza, da sua majestade. Abdicou até mesmo da sua própria vida. Jesus entregou o seu direito de ser filho em resgate da humanidade. Como jamais seríamos capazes de fazer, Jesus se entregou para que pudéssemos crer. Para concluirmos, a promessa ainda está de pé. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Deus deseja que creiamos. Temos dificuldade de crer porque estamos satisfeitos com a vida que levamos. Nós não cremos porque estamos sempre enchendo a nossa agenda de atividades religiosas na tentativa de negar a realidade do nosso pecado. Jesus é o único caminho para nos entregarmos a Deus, porque Ele mesmo já o fez. Crer é lançar-se sobre Ele, sem o customizarmos ao nosso gosto, até que não exista mais o eu, mas o Cristo que vive em mim. Que Deus assim nos abençoe, nós possamos viver diante dessa fé que se entrega, que se lança sobre Ele, até que não exista mais o eu, mas Cristo em nós.